Amigos e amigas, mais uma hora do café. Aquele papo informal sobre as coisas do momento, sobre assuntos do momento, polêmicos ou não. Sabe aquele papo bem gostoso? É aqui. E hoje nós vamos conversar com a Karina Torres, que é nutricionista. Mas como o nosso bate-papo, todo mundo já sabe, você que vai nos assistir sabe que é um papo informal, em vez de eu ficar comentando o currículo de Dona Karina Torres, etc., tal, eu vou simplesmente falar assim: Karina, a palavra é sua. Conte para quem vai assistir quem é a Karina Torres, nutricionista. Olá, Armando. Muito obrigada pelo convite. Estou bem contente, um pouquinho apreensiva de início. É difícil falar da gente, né? Eu acho que falar da gente não é muito fácil. É mais fácil falar sobre nutrição. Mas eu estou formada há 18 anos. Trabalho com alimentação coletiva hoje, né? Então, hoje eu faço alimentação para 250 pessoas. Cuido da alimentação de 250 pessoas. E a gente tem aquela preocupação, né, do servir e de nutrir, né? Porque às vezes a gente só pensa no alimento, mas não na forma de nutrir o corpo. E isso que a gente precisa pensar, que o alimento é para nutrir, né? Não só saciar a fome. Legal. Olha, deixa só, se vocês notaram que o nosso papo começou hoje diferente do que é o tradicional da nossa aula de café. Eu não disse o tema, porque o tema é polêmico. A minha amiga Karina teve num bate-papo antes de a gente estar aqui, ela falou que as pessoas não precisam fazer dieta. Para que fazer dieta? E aí, grande parte do que a gente conhece, claro, todo mundo fala da dieta. Então, Karina, por quê? Vamos começar então assim perguntando: o que é esse processo de dieta que você comenta que pode ser dispensável? Vamos lá? Por favor, Karina. Vamos falar sobre isso. É, a dieta, na verdade, o que eu coloco é das pessoas se privarem de alimentos. Hoje, as pessoas são muito envolvidas em perda de peso e se restringem, fazem dietas malucas. A dieta que viu na internet, ou a dieta que a pessoa postou que está fazendo, ou da atriz famosa, ou até uma dieta de uma revista que ela fotografou lá, olha, eu vou seguir essa dieta. E as pessoas não pensam que dieta ela vai além de você tirar, porque quando a pessoa fala que vai fazer uma dieta, ela simplesmente ela muda a rotina dela e ela não entende o que o alimento está ali, o que ele vai proporcionar para ela, o que aquilo vai ser bom para ela. Então, eu acho que fazer dieta, né, a gente precisa saber o que a gente precisa, a gente precisa conhecer os alimentos. Então, eu acho que a gente não precisa fazer dieta, a gente precisa conhecer os alimentos, saber a importância dos alimentos na nossa rotina, no nosso dia a dia. É, e não simplesmente pegar uma dieta de alguém, ou uma dieta de uma famosa, ou de uma pessoa que está ali hoje na mídia, e seguir aquilo que ela faz. Porque temos metabolismos diferentes, cada um é individual, nós somos, cada um tem uma rotina, tem um gasto, né, energético diferente, e cada a pessoa ela responde a diferentes, como que eu posso dizer, ela não tem a mesma resposta. Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você. Então, a dieta, ela precisa ser individualizada e a gente não chama como dieta. Uma pessoa normal, ela não precisa de uma dieta, ela precisa, sim, de uma reeducação alimentar, aprender o que o alimento vai trazer de benefícios para ela. Tem duas coisas interessantes que você comentou. Porque, para mim, né, e eu acho que a maior parte das pessoas, quando fala dieta, começa a falar: Ih, agora eu não vou poder comer aquilo, não vou poder.
E eu lembro que uma Realmente. vez, eu não sei aonde foi que eu tirei, que eu comecei, alguém chegou e falou que todo dia de manhã, para que eu ficasse bem, eu tinha que tomar um suco de limão puro e fosse aumentando até que chegasse a um copo e depois ir diminuindo até que chegar a um. Nunca passei Nossa, tão mal na minha vida, porque sim, foi existe. horrível. Eu odiava fazer aquilo. E sabe o que resolveu a minha exposição? Absolutamente nada. Eu acho que eu até brinquei com uma pessoa que me falou: como é que foi a dieta do limão? Eu cheguei e falei: olha, eu ficava com tanta raiva de manhã de tomar aquilo que eu Ter que acho que tomar. qualquer coisa que aparecia na minha frente era melhor. Agora é interessante, Karina, que você falou um ponto muito importante. A gente não pode perder algumas coisas sem saber exatamente a função daquele produto, daquele Aquele alimento alimento. no corpo da gente. E eu dou aula, às vezes, de consultores, formação de consultores. Pelo menos 2 vezes por ano, eu vou a São Paulo e dou um curso chamado Formação de Consultores. E eu falo que uma das coisas fundamentais é consultor tem que saber se alimentar bem, porque todo mundo pode passar mal num curso, numa consultoria, menos o consultor, porque ele está sendo contratado para ir para lá. E o pessoal até assusta, assim, olha, coma menos, coma pouco, faça isso, coma alimentos leves, coma isso aqui, para você não ter um problema durante, por exemplo, um curso. Né? É essa a noção mesmo que a gente tem que passar. Eu tô no caminho correto? Assim, a gente acaba do alimento, se desculpa, tô um pouquinho ansiosa. É isso. O alimento, quando a pessoa pensa em fazer uma dieta, ou ela quer fazer uma dieta, ou ela se propõe aquilo, ela fica muito perdida, ela não sabe aonde ela começa. Então, o que que ela faz? Ela vai, ela compra muita coisa, ela acha que ela tem em casa todo quanto é tipo de alimento, porque eu preciso ter aveia, eu preciso ter, eu não posso comer o pão, eu preciso tirar isso da minha dieta. Então, assim, acaba que ela perde nutrientes, ela perde alimentos que são importantes no desenvolver do dia dela. As pessoas, que nem você falou, que vão fazer cursos, né, que eles precisam sim pensar na saúde e pensar não só eles, né, mas todo mundo, que o alimento ele vem para nos trazer a energia, ele vem para, né, fortalecer ossos, músculo, fazer o cabelo crescer, unhas, pele, rejuvenescimento celular. Então, algumas pessoas vão perdendo isso ao tempo. Alguns perdem, né? Alguns perdem. Alguns perdem, né? Mas é um processo natural do corpo. Mas, assim, a gente precisa estar nutrindo isso, nutrindo a célula, né? E o nutrir não é só, porque agora eu preciso comer tofu. Não é só, né? Eu preciso comprar isso, porque na dieta lá está dizendo que esse alimento é essencial. Não, o mais simples realmente é o que faz. É o que faz acontecer, tá? Às vezes as pessoas se prendem em querer coisas muito caras e alimentos caros, mas não é bem esse o caminho. A gente tem que pensar no simples, no que nutre. Então, o alimento precisa a rotina, né? As pessoas hoje às vezes eu pergunto para algumas pessoas, mas que estão fazendo dieta, que falam que vão fazer dieta. Mas você sente fome? A pessoa fala, não sinto fome. Por quê? Porque ela fala, eu tô comendo de 2 em 2 horas, eu não sinto fome. Então, assim, o corpo já não entende nem a resposta da fome, porque tá tão, a pessoa coloca tanto alimento naquela rotina dela que o organismo não consegue mais processar a fome. Ele, não, ele já tá, ele tem reservas que ele não consegue mais dizer, olha, estou com fome. A gente precisa parar e ouvir um pouco o nosso corpo, entender o que ele está pedindo, né? Senão ele vai mostrar de uma forma um pouquinho mais agressiva, onde aparecem as doenças, né? Que
muitas delas é de fundo alimentar. Pois é, e aí que está, essa é uma questão interessante, porque muitas vezes você vai, porque ouviu dizer que aquele alimento é bom, ou porque aquele produto é bom, compra e começa a dar um efeito contrário àquilo que a gente pretende, ter mais disposição, ter mais vitalidade e tudo. Então, é fundamental que você tenha um acompanhamento de alguém que entenda. Olha, isso aqui você tem que ter carboidratos. Eu não entendo muito sobre o assunto, mas eu comecei a perceber uma coisa bem legal. Por exemplo, quando eu estou viajando e eu vou dar um curso o dia inteiro, ou vou fazer um trabalho o dia inteiro, normalmente quando eu estou em casa, eu tomo um lanche. No final da tarde, ao invés de jantar, eu tomo um lanche. Quando eu estou viajando, eu percebo que meu corpo precisa de uma alimentação mais saudável, mais forte no final do dia, porque às vezes eu acabo o dia, eu estou muito cansado, muito esgotado. Eu percebo que meu corpo está, nossa, eu preciso de alguma coisa, como diz, de substância, não? Ou como diz o mineiro, de substância. Até Eu por conta acho que para cada atividade você tem que estudar também o tipo de alimentação que você vai fazer, sim, né? até por conta, você disse, a sua rotina. Você sai né, do seu dia, que é o seu dia tradicional, que às vezes você está em casa, né, está fazendo um trabalho ali um pouco mais sentado, e vai fazer um trabalho de campo, que você vai andar mais, vai conversar mais, vai se expressar mais. Então, é lógico que o seu corpo vai sentir a necessidade de alimento, ele vai te pedir isso. Então, ouvir o corpo é muito importante, ouvir aquilo que ele precisa te dizer, que ele diz pra gente, né? Olha, não tô legal, não tô me sentindo bem. Então a gente precisa, às vezes, parar um pouco e dar uma conversadinha com a gente e ouvir a gente, falar assim, olha, eu preciso me nutrir, preciso me hidratar. Que às vezes as pessoas esquecem, né? Quem conversa bastante, quem anda bastante, tem que fazer hidratação, se alimentar, fazer o uso dos alimentos mais leves, né? É, por conta da hidratação também, né? Frutas e legumes, né? Tirar o pesado, que nem você disse, aí no seu final de tarde, um lanche para você é o suficiente, né? E dependendo da sua atividade do seu dia, você precisa de um alimento um pouco mais, que tem um pouco mais de sustância. Então, isso tudo é a organização da rotina, né? É entender o corpo e dar aquilo que ele precisa. Só que as pessoas, elas não fazem mais isso, porque elas estão tão acostumadas a colocar para dentro, e aí acaba que isso já virou, tipo assim, eu comi lá, não está pensando que aquele alimento entrou ali e o corpo precisa dar uma solução para aquilo. Ou ele, né, vai colocar armazenar aquilo como forma de energia, né, virando uma gordura, né, ou então ele vai ter que eliminar, ele vai ter que dar um jeito, né, o corpo vai ter que dar uma solução. E onde a gente vai acarretar com algumas doenças. Bom, eu acho, eu não sei se eu vou fazer uma. Se eu fizer alguma pergunta meio boba, aí você me avisa, tá? Não, pode falar. Existe uma coisa que eu vejo que é a questão de hábitos. Os hábitos Sim, alimentares que a gente tem muitas vezes são hábitos totalmente inadequados e a gente percebe isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele adora. O que que ele gosta demais? Ele adora sonho. Mas ele não é aquele cara que gosta de sonho, pega um sonho, aquele sonho de padaria. Não é um sim, cara sim. que chega e fala, vou comer um sonho de padaria. Ele come três, quatro. Então, Eu cheguei para ele e falei um dia, cara, você vai ter um troço aí, né? E ele já está bem recheadinho, ele está gordo. Mas ele não consegue, ele disse que ele tem uma compulsão para comer sonho de padaria. Esses hábitos influenciam muito a nossa vida, Karine? com certeza, influencia muito. É, a gente, desde quando a gente cresce, a gente vai recebendo influências da casa e da família, né? É, hoje as pessoas, graças a Deus, estão um pouquinho mais conscientes, então, com essa nova onda ali de tirar o açúcar, né? Das crianças, né? Oferecer alimentos com açúcar após os 2 anos de idade.
Então, o pessoal está um pouquinho mais consciente, mas isso tudo vai gerando os hábitos futuros das pessoas. Então, essa compulsão da pessoa querer consumir aquilo, sem, ela já vem, às vezes, até do passado ali, né? Da formação, de, às vezes, pensar, eu nunca tive a oportunidade de ter isso, agora eu tenho, eu vou comer. É, eu nunca pude comprar isso, agora que eu compro, eu vou comer, eu vou, mas a gente tem que pensar que aquilo que está entrando dentro do nosso corpo, o organismo, ele vai ter que dar uma solução. Então, o sonho, ele é um excesso de carboidrato, tem a gordura, né, hidrogenada, tem excesso de açúcar. Então, é onde a pessoa, o organismo da pessoa vai ter que dar uma solução. E ela, com a consciência dela, ela vai ter que falar assim, não, vou ter que vou me amar mais, vou pensar no meu corpo e vou comer um sonho, né? Isso esporadicamente. Porque eu acho que a gente não pode proibir os alimentos. Quando a gente proíbe, aquilo fica muito em vantagem, a pessoa quer aquilo. Quando você fala, não coma isso, que isso faz mal, a pessoa quer aquilo. A pessoa começa a pensar e fala, não, mas eu acho que eu quero comer isso. Então, quando você proíbe, é pior. Então, todos os alimentos que temos disponíveis, eles nos trazem algo. Só que a gente precisa pensar se é vantajoso a gente ter esse alimento, a gente consumir esse alimento. Você falou uma coisa interessante, Karina, da proibição, né? Quando a gente chega num lugar, eu lembro que eu tive alguns problemas, lógico, como todo, eu tenho 69 anos, como toda pessoa mais idosa tem os seus problemas, e o médico chegou para mim e falou, agora nós vamos ter que fazer uma dieta para o senhor. Eu falei, o que vem de proibição, né? Aí ele Por falou, o isso, senhor come tal coisa? Não, não gosto. O senhor come tal coisa? Aí, no fim das contas, a dieta que ele propôs para mim nem precisava, porque um monte de coisas que ele falou que não era permitido que eu fizesse, eu já não sou. O senhor bebe muito? Não. O senhor faz isso aqui? Não. O senhor pratica algum esporte? Mas não, não pratico, mas umas caminhadas eu gosto de fazer e tal. No fim das contas, aquilo que ele mostrou como eu vou perder, não aconteceu nada. Mas tem gente, e você disse uma coisa, toda vez que alguém chega e fala assim, é proibido, como é gostoso você furar essa regra e falar, não, é só um que pode? Não, eu vou comer dois, estou proibido. Ou vou assaltar a geladeira à noite, quando estiver dormindo, né? É bem interessante isso. Agora, e, e diga, esse caso do proibir, que que quando você fala vou fazer uma dieta para a pessoa, ela já não recebe isso com uma boa, como se fosse uma boa informação. Ela já ela não fica proativa a isso. Então acaba que isso não flui. Então, quando você explica para a pessoa que é aquele alimento que ela deve consumir, ele tem tantos benefícios, e o outro, que ela pode fazer a troca da escolha, só que né, ela vai ter que compensar com muito, vai ter que compensar um pouco mais do dia dela, se ela fizer a escolha, eu acho que ela acaba entendendo o porquê. E quando você entende aquilo que faz bem, aquilo que faz menos bem, eu acho que você consegue encarar as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade. Quando você proíbe, realmente você fala, olha, você vai entrar numa dieta. A pessoa ela já não aceita, e é onde acho que talvez o emocional acaba não ajudando. A pessoa, em vez de ter uma melhora, ela acaba tendo uma piora ali do você quadro. comentou alguma coisa que aí eu estou completamente de acordo. O emocional da gente monta toda uma estrutura para que a gente continue, se tiver tendo prazer, que continue tendo prazer, mesmo que o corpo vá sofrer alguma coisa lá na frente. A gente Sim, perde esse muito. processo. Karina, uma das coisas que eu gostaria que você comentasse, e aqui fica sempre aberto para as pessoas perguntarem, então, depois, se alguém comentar, fizer alguma pergunta, eu passo para você. A pergunta que eu vou até deixar para o pessoal. Gente, vocês acham que se alimentam bem? Vocês têm aquilo que a Karina vai contar agora para a gente? O que seria adequado para uma reeducação alimentar, Karina? Ó, a gente conhecer o alimento, tá?
nos conhecermos, né? Observar o nosso corpo, e dentro do nosso dia, a gente criar estratégias. Por exemplo, eu tenho uma pessoa conhecida que ela chegou para mim e falou assim: ah, eu fui numa nutricionista, só que ela pediu para eu almoçar de tal hora. Só que eu atendo clientes nesse horário. Ela falou, então eu não consigo almoçar. Então, essa pessoa não é uma pessoa que vai sentar na mesa, que vai ter um almoço, né? Como o que a gente acha que é o tradicional, que é o que teria que acontecer. Então, a gente aprender a criar dentro da nossa rotina, colocar alimentos que são chaves, para que a gente tenha uma boa nutrição. Aquilo que a gente fala do alimento prato colorido, sem ser de confete, né? Que o pessoal às vezes brinca muito, né? Fala assim, ah, eu tô comendo um prato colorido, é cheio de confetes, de chocolate. Na verdade, não é esse prato colorido que a gente fala. É o prato colorido que você divida ele com legumes, verduras, né? A carne não precisa ser de tamanho muito grande. Às vezes as pessoas acham que, é porque eu preciso muito de proteína. Se você é um atleta, você tem, você precisa, aí sim é outra coisa, mas para uma pessoa normal, que pratica uma atividade física leve, que tem uma rotina de pessoas normais, que acorda cedo, que trabalha, chega às vezes em casa, tem as coisas da casa, tem filhos, né, marido ou até um outro compromisso, como estudo, e que não tem a rotina da atividade física, precisa colocar esses alimentos, que são a verdura, o legume, frutas. Então, e são quantidades pequenas. Às vezes as pessoas acham que tem que ser muita coisa. Ok. Colocar Qual é a quantidade que você indicaria para uma pessoa? Por exemplo, tem a ver com idade ou com tipo físico? Qual é a quantidade? Quando a gente faz a avaliação da pessoa, lógico que na avaliação a gente consegue sim mudar a quantidade que a pessoa teria que fazer o consumo. Só que assim, né, hoje, falando para muitas pessoas, a gente usa mais ou menos a palma da nossa mão. Então, a gente tem, eu falo, Deus é tão perfeito, e ele, né, na natureza, então a gente consegue, pelo nosso biotipo, a palma da nossa mão, ela nos indica a quantidade de porções que a gente pode consumir durante o dia. Então, vamos supor, se eu vou tomar um café da manhã, eu vou comer uma porção de ovos. Então, eu tenho que fazer uma porção que caiba dentro da palma da mão. Eu vou comer uma porção de uva, então é uma porção que caiba dentro da palma da mão. Isso vai variar de biotipo. Uma criança vai ser um pouco menos, para um homem mais forte vai ser um pouco maior, uma mulher vai ser um pouco menor. Então a gente pode usar a palma da nossa mão como uma orientação, né, para as pessoas fazerem as porções durante o dia, tanto de arroz, de feijão, só que assim, tudo porções pequenas, que as pessoas exageram um pouco, né? Elas gostam de comer para se sentir saciada e não para se sentir nutridas. E isso que é o importante das pessoas pensarem, que a gente tem que pensar no corpo como nutrição, não como saciedade. Eu vou comer para me saciar, como seu amigo que come 5 sonhos, né? Então, Eu nunca fui de comer extremamente muita coisa. Tem alguns produtos, alguns alimentos que eu gosto muito. Por exemplo, se você me convidar para comer uma sopa ou um caldo de ervilhas na sua casa, prepara uma boa quantidade. Eu gosto demais. Eu passo mal depois, mas eu como. Aí a brincadeira que a gente faz. Foi uma coisa interessante que eu tive um problema cardíaco no passado e fui conversar com a médica me disse o seguinte, olha, o senhor não pode comer carne vermelha, muita carne vermelha, com gorduras, não sei o que e tal. Eu falei, nunca mais. Ela olhou para mim, deu uma sorrinha e falou, de vez em quando, uma picanhazinha, aquela gordurinha, pode. Você não pode exagerar no processo. sim. Pode repetir? Ele travou aqui Então, a tela. Isso. a médica, eu tive um problema e a médica disse que
eu posso evita a carne vermelha tal e aquelas gorduras que vem na carne. Aí eu falei, mas nada mais? Ela falou, ela deu um sorriso e falou, Armando, depois, de vez em quando, uma picanhazinha com aquela gordurinha do lado, não tem importância. Só não pode comer muito e sempre. Mas de vez em quando não tem tanto problema. E eu confesso para você, eu nunca fui também de comer o direto, churrasco o tempo todo. Então, eu outro dia fui na casa do meu cunhado, ele fez um churrasco, tinha uma picanhazinha e tal, como é gostoso você comer, e pronto. Mas comi uma, não comi três, quatro, cinco pedaços, comi um pedaço e já está satisfeito. Então, o E primeiro é ponto você nos disse muito bem, quer dizer, palma da mão, reeducação alimentar. Primeiro, conhecer o seu corpo e ver o que pode, e quantidade é a palma da mão. Mais uma isso, dica que o pessoal gosta. e isso que você falou, né? Você foi num churrasco e ela tinha te dito que você poderia fazer o consumo de uma carninha lá. É, você foi, você comeu com moderação. Isso é uma reeducação. Você saber o que você pode, mas você sabe o que você pode, você não precisa consumir aquilo. Ah, porque hoje é o meu dia, né? O pessoal usa muito esse termo, hoje é o dia do lixo. E vai lá e se entope de bobeiras e refrigerantes. Então, acaba que depois o corpo precisa compensar. Se você, né, vai numa festa, a gente não pode se privar da vida, né? Eu vou numa festa, vai ter bolo, vai ter salgadinhos, vai ter refrigerantes. Se puder trocar o refrigerante por um outro, né, uma outra bebida, ok. Se não der para trocar e estiver lá confraternizando, também não vai ser antipático de, não quero, não vou tomar, estou de dieta. Então, assim, lógico, confraterniza, mas tenta compensar isso no outro dia, né? Tomando mais líquido, deixando o seu corpo sentir a fome, consumindo alimentos mais leves, né? Tentando fazer um pouco de jejum, que o jejum hoje a gente sabe que é muito bom para a nossa parte hormonal, repõe, né? Faz todo o processo, né? Faz o nosso corpo mexer com o nosso metabolismo, isso é muito importante. Então, o que acontece as pessoas às vezes consomem os alimentos, né, de maneira descontrolada, e só que não compensa isso no outro dia ou até no mesmo dia, né? E vida que segue. E aí o organismo precisa dar uma solução para aquilo que está ali dentro. E é onde a gente acaba tendo alguns probleminhas, né? Sim. E Mas é engraçado que agora você me falou do processo do jejum, né? Então, na reeducação alimentar, de vez em quando fazer um jejum. Você sabe que se a gente observar bem, quem é observador começa a ver, por exemplo, os animais, principalmente gato e cachorro, eles sempre, de vez em quando, fazem um jejum, passam o dia inteiro sem comer. pois é. E o gato tem uma coisa interessante. Nós tínhamos uns gatinhos, eles gostavam de comer na casa onde a gente morava, matinho, para deglutir e tirar um pouco das toxinas que tinham no corpo. Porque como não tinha atividade que teriam no meio do mato, né, como selvagens, eles continuam no seu DNA praticando aquilo que fariam se estivessem no meio do mato. Alguns deles fariam jejum até obrigatoriamente, porque teriam que caçar. Mas eu lembro que havia essa questão de jejum. Então, olha só, para quem está nos assistindo, terceira dica, de vez em quando fazendo jejum. Mas não é para ficar o dia, por favor, não é para ficar o dia inteiro Não, comendo não. nada. O jejum não precisa ser de prolongado, mas que você, no final da tarde, você coma alimentos leves e você vá dormir. E no outro dia você tenta prolongar esse jejum aí, a hora que você acordar, se você... O café preto não quebra jejum, tá? Então, um cafezinho preto sem açúcar, né, para dar aquela animada, mas permanece ali de jejum até a hora que vê que realmente a fome bateu, que tá com fome, que realmente precisa se alimentar. E assim, consumir alimentos que realmente vão nutrir o corpo, né?
Não adianta falar que vai fazer a dieta e a dieta ser só de papel, aquela que fica pendurada na sua geladeira. Na verdade, não é ela que tem que fazer a dieta, né? E, na verdade, é a reeducação. A dieta, eu não gosto dessa palavra justamente por isso, por ter a restrição. As pessoas sempre levam como restringir o alimento. E a gente pode incluir tudo isso dentro da nossa rotina de uma forma saudável. É lógico que não adianta você querer pôr bolo na sua rotina todos os dias, porque o seu corpo não precisa disso. Como você disse, os animais, eles têm essa inteligência. O nosso corpo também tem essa inteligência ali armazenada na célula, né? Só que a gente acaba não ouvindo. E a gente vai jogando coisas por cima e ele vai ter que dar a solução. Ter esse momento do jejum, de fazer o jejum, tomar bastante líquido nesse processo, né, deixar o corpo limpar mesmo, e quando for consumir, né, um ovo, né, de manhã, tirar um pouquinho o carboidrato. Não estou dizendo que o carboidrato é inimigo, porque as pessoas têm esse negócio de, agora tira o pão, tira isso. Não, o pão é saudável, ele faz bem. É lógico que tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que têm certos tipos de doenças que realmente precisam ser, isso precisa ser retirado da alimentação. Mas diante de uma pessoa normal, não há necessidade da restrição. Karina, agora você falou uma coisa interessante. Eu ouvi, não sei aonde, não tenho fonte, de que essas intolerâncias surgiram agora no momento moderno, que antigamente não se Sim, tinha essa intolerância. Até vou contar para você uma coisa interessante. A minha esposa estava comentando que a madrasta dela e a mãe dela faziam comida com banha de porco, né? E hoje em dia, quando fala banha de porco, tem gente que quase diz que vai morrer se mas, segundo o que eu estava lendo, o que eu vi, naquela época as pessoas precisavam de muito, porque moravam na roça, tinham que fazer grandes caminhadas, passar o dia inteiro carpindo, andando, fazendo um monte de coisa. Então, precisavam de muita energia. Eu acho que sim. a banha de porco nem dava tempo de fazer nenhum mal. Bem uau! E assim, hoje é isso mesmo. O que que aconteceu? As pessoas têm uma vida um pouco mais sedentárias, né? Hoje você não anda nem para mudar o canal da sua televisão, né? Você está sentado no seu sofá e você está apertando o botão. Você não abre o vidro mais do seu carro. Então, assim, tá tudo muito fácil. E essa facilidade fez com que as pessoas ficassem sedentárias ao ponto do corpo não ter mais, não conseguir mais gastar essa energia. E o alimento ficou muito mais acessível. Então, tudo é muito fácil. Você vai no supermercado e você compra todo quanto é tipo de alimento. Antes era mais escasso, tipo, as pessoas colhiam, plantavam, né? Então, tinha até o pessoal comentava, né? Os avós falavam, não pode comer, tomar manga com leite, né? Isso aí. Que vai te dar congestão, você vai morrer. E na verdade era uma forma que eles tinham de preservar os alimentos para que as pessoas não consumissem aquilo em excesso. E hoje não, hoje a gente consome as coisas com muito excesso. Então é muito produto enlatado, produto embutido, produto pronto, muito fácil os produtos, né, de muito acesso. Então é onde facilitou muito e as pessoas acabaram realmente perdendo essa essência do antigo. E é lógico que com tudo isso vai começar a surgir as doenças modernas, né? Que são as intolerâncias. É, Antes a gente até poderia ter alguém que tivesse a intolerância. Só que acontecia, a pessoa passava mal, não consumia mais aquele produto e colocava outra coisa e vida que segue. Hoje não, a pessoa acaba se sentindo mal e, eu sou intolerante à lactose. Aí eu vou no mercado, eu compro um iogurte que é para intolerante, eu tenho um leite Então, tipo assim, acabou não tirando aquele alimento, ela só substituiu por um outro industrializado. Então, as pessoas hoje elas estão muito intoxicadas, né? Porque acabou que a indústria de alimentos entrou muito na vida das pessoas. Não se faz hoje mais É lógico também as pessoas não têm mais muito tempo, mas não se faz mais o pão caseiro, né? É muito difícil a gente
fazer o pão, né? Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo, talvez, para fazer nem a comida do dia a dia, né? Mas a gente precisa, sim, achar esse tempo, porque a gente tem que pensar que o alimento vem para nossa nutrição. Então, consumir qualquer coisa aleatoriamente não é o melhor caminho. Olha só que interessante, eu quero reforçar para todo mundo que está assistindo que hoje nós estamos tendo uma outra visão, bem mais, não diferente, mas complementar ao que nós tivemos já numa hora do café, que falava justamente que era a questão da uma pessoa que trabalhava dentro de uma empresa que qual era a finalidade dela? Olhar os rótulos e orientações para ver se estava tudo dentro da legislação, se não podia fazer mal, etc. e tal. Que interessante isso. Então, isso é muito legal que você está contando, porque muita gente acha que o fato de estar com essa doença, tá? Eu não sei se eu tenho tolerância, eu nunca gostei muito de leite. Né? Quando eu podia evitar, até que um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, posso tomar só café? Ela olhou para mim e falou: pode. Puxa, um monte de coisa que eu sentia, aquela dorzinha de estômago, o mal-estar que eu sentia todo dia porque eu tomava o leite. E naquela época era aqueles leites, Exato nem mesmo. saquinho, não era? Leite de vidro, né? que, Sim, que vinha nos vidros, que de manhã cedo o leiteiro, né? Era uma profissão que não existe mais hoje, não o leiteiro existe. passava e deixava a garrafa de leite, né? O vidro, na porta de casa. Então, vira e mexe, de vez em quando sumia, porque passava alguém que veio de uma balada e levava embora o nosso leite. Mas, antigamente, era o leite, depois veio o leite de saquinho, né? E hoje o leite é totalmente industrializado, hoje vem numa uma embalagem que protege, faz com que ele tenha uma série de situações ali que eu não conheço, mas está lá. Mas você Você deixar o... sabia Você Desculpa. sabia, você que está nos assistindo, a importância do ter um trabalho de um nutricionista nas organizações, principalmente aquelas empresas que fornecem refeições, que a nutricionista ou nutricionista, a profissão é fazer com que as pessoas que estejam trabalhando naquele ambiente tenham a melhor qualidade de vida. Não é só para produzir mais, é a melhor qualidade de vida que vai ter, porque comer é a base. Se nós não comemos, a gente não vive. Estou certo? Sim, ou se a gente comer demais, a gente morre. Se comer demais, a gente morre. A questão hoje é a gente prestar muito atenção no produto. Se Sim. eu vou comprar um produto no supermercado, Karine, que dica você daria para o que a gente deve prestar atenção? Eu vou lá no supermercado, eu sou um leigo no assunto. Vou no supermercado e vou fazer um jantar especial. O que eu tenho que ver nos produtos que eu vou comprar no supermercado? Bom, na verdade, assim, vamos lá. Um produto que dure muito, que você vai guardar por muito tempo, com certeza não é um produto que vai ser muito bom para a tua saúde, porque ele não é um produto que é perecível. Então, eu acho assim, quanto mais ele dura na sua prateleira, mais conservante ele tem, mais produtos químicos ele tem ali dentro para ele conservar. Então, isso tudo ali no seu organismo, ele vai ter que entender, ele vai ter que fazer algum processo. Hoje a gente tem muitos estudos já dizendo que o alumínio ele está muito ligado ao Alzheimer, né? Então, nosso organismo, o processo endócrino, ele não entende o alumínio dentro do nosso corpo e ele acaba sendo um receptor. Então, ele pega alguns nutrientes e se encaixam ali dentro do nosso corpo, fazendo com que futuramente o nosso corpo venha a ter esse prejuízo dessa junção, né? Então, isso tudo são processos que o nosso corpo está armazenando e lá na frente a gente vai colher esses frutos. Então, produto que fica muito tempo, que vai ser, tem a durabilidade muito grande de prateleira, a gente tem que tentar evitar. Extrato de tomate, né?
temperos prontos, né? Principalmente, não vamos falar marca, mas esses temperinhos que o pessoal usa para colocar em carnes, ou até o pessoal usa para feijão, arroz, né? Hoje em dia tem de tudo. Então, assim, usar os produtos naturais, né? Usar o louro, a folha de louro, usar o alecrim, né? Usar o orégano natural, o açafrão, o colorau, né? Que às vezes as pessoas acabam esquecendo que tem esses alimentos e ficam muito focadas na praticidade. O alho e a cebola, né? Fazer lá o temperinho de alho e cebola. Uma coisa interessante que você falou de empresas, hoje na empresa onde eu trabalho, a gente não consome nenhum tipo de produto industrializado que eu diga de temperos. Então, todos os temperos, eles são naturais. Então, tudo que a gente produz um produto natural. É alho, cebola, é orégano, é folha de louro. Então, assim, tudo natural. A gente não tem nada industrializado, porque a gente sabe que ali tem pessoas, né, são 250 pessoas se alimentando, e eu preciso pensar que elas precisam se nutrir, não a gente facilitar, coloca esse tempero aí que vai ficar ótimo, que são cheios de conservantes e que, na verdade, isso é o prejuízo para a saúde. Então, pensar sempre no aquilo que vai estragar, né, que se você deixar fora da geladeira, ou se você deixar ali em cima da sua bancada, ela vai estragar, é aquele alimento que é o essencial para a sua saúde. Porque é ele que tem os micro-organismos essenciais e que vão fazer com que o seu corpo funcione, né? Seu intestino funcione, o metabolismo funcione, e é eles que vão trazer benefícios. Maravilha. Olha só que interessante. Você lembrou uma coisa muito interessante. Eu sou neto de italianos, uma pastore, e a minha avó fazia muito o molho de tomate, como o italiano tem. Só que a minha avó fazia com tomate. Passava o dia cozinhando aquele tomate para fazer um molho especial, que ia um monte de temperos que eu nem sabia exatamente, mas eu lembro do gosto. É totalmente diferente daquilo que nós comemos hoje num extrato de tomate. Então, de vez em quando, eu também gosto de fazer o meu molho aqui, fazer uma pizza e tal, né? Do jeito italiano, aí pego, vou no supermercado, compro aquele tomate, tomate italiano, aquele mais compridinho, tira, faz e vai cozinhando, e cozinha, e cozinha. E ele vira uma massa mesmo. Bom, depois põe todo esse tempero. Mas, por Quer incrível dizer, é um que pareça, alimento. nós já estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Olha, por incrível, e deixando aqui um convite para as pessoas querendo falar com a Karina, é só dar uma bater aí nos comentários aqui do YouTube. Você vai poder conversar com ela e eu tenho certeza que ela vai responder, não tenho dúvida Com disso. certeza, com E, certeza. mas, Karina, diretamente para os nossos aqueles que assistem a gente, os participantes da nossa hora do café, qual seria a última dica que você daria? Assim, eu sempre peço para os meus convidados falar dica matadora, aquela que você fala, olha, essa dica aqui é sensacional, né, para você, para viver melhor na questão da nutrição. Que dica você daria? Uma dica assim, fantástica. Vamos pensar aqui uma dica. Acho que não, acho que as pessoas não pensarem em fazer a dieta, né? Eu acho que não pense nisso, pense em se reeducar, conhecer os alimentos, olhar para o seu corpo, né? Não olhar para o corpo da modelo e achar que ela que é o biotipo ideal, porque a gente se prende muito a padrões e esquece que esses padrões vêm exigindo coisas que às vezes até subhumanas, né, de atividade física, assim. E nós somos seres humanos normais, estamos aqui no nosso dia a dia, não ficamos na academia o dia todo, não adianta você olhar o corpo lá e falar, nossa, ela tem um corpo sarado, ela é bonita, né, isso não, tem que pensar em nutrir o seu corpo, trazer o alimento para que o seu corpo tenha saúde, pensar em saúde, como o alimento como saúde, né?
E não pensar que amanhã você vai ter que tomar uma medicação se você não se nutrir bem. Amanhã depois você vai ter que compensar esse prejuízo. Então, que o seu alimento hoje, né, uma frase meio clichê que o pessoal comenta, mas que o seu alimento seja o seu remédio, não ou não remediar amanhã. E que as pessoas entendam que o alimento ele vem para nutrir o corpo, tá? Não para saciar a parte emocional. Então, isso quem tem esse prejuízo precisa realmente procurar um profissional né, de psicologia para tentar entender o processo ou tentar se entender, né, para não usar o alimento como uma fonte aí de escape de certas situações que a pessoa acaba, né, criando e querendo compensar no alimento. Olha, eu acho que hoje eu sou matemático, né? Eu comecei meu trabalho na minha vida profissional como matemático. Fui formado em matemática e tem uma sigla do matemático que diz CQD, né? Como queríamos demonstrar. E você agora realmente fecha isso como você demonstrou realmente que essa questão de dieta é dispensável. Vamos conversar sobre reeducação alimentar. Sim, vamos pensar no alimento como um nutriente do corpo, não como inimigo. Vamos pensar que aquilo que você está consumindo está entrando ali para fazer algum processo, tá? E são processos metabólicos que às vezes as pessoas elas não entendem, mas vamos falar do leite, né? Mas não só o leite, mas os legumes verdes escuros também têm o mesmo processo. Mas assim, para absorção do cálcio que a gente precisa ter, né, que o pessoal usa muito leite como fonte de cálcio. Mas assim, ele entra no nosso corpo, ele precisa ser metabolizado para entrar e ser absorvido. E para essa absorção acontecer, o nosso corpo precisa sim ter os nutrientes essenciais ali dentro, porque são receptores. Se você consome o leite, ele vai entrar na sua corrente. Como que ele vai entrar na sua corrente sanguínea? Como que ele vai ir lá para formar o seu osso, né? Então, são processos mínimos e que a pessoa precisa entender que isso vai chegar lá e para chegar lá, ele precisa estar com o teu corpo sadio. Não, então, isso tudo é um processo. Bom, a pergunta que a gente vai fazer agora é a seguinte: você está disposta, porque tem gente que vai fazer pergunta, e nós vamos ter o bate-papo 2, com certeza, dentro do tempo, vamos ter o bate-papo 2. Eu, Porque eu acho que vai ser bom. não, porque você começou a encontrar um assunto que vai falando de metabolismo. Se a gente entrar aqui no metabolismo, vamos ficar. Vai longe. Vai longe, que e está sendo um papo legal. Agora, eu vou mudar um pouquinho o chavão de final do meu coisa, porque eu sempre falava assim: seu café sempre adoçado. Agora eu falo: seu café é uma informação Tem açúcar. de doce. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões e compartilhe. E mande mais informações, peça mais coisas. Estamos aqui terminando a nossa Hora do Café com a Karina Torres. Karina, muito obrigado pelo prazer que você nos deu e até a próxima. Um grande abraço para Até. você. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.